O Congresso Nacional, como todos nós sabemos nessa casa, teve 2 anos para cumprir decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o Fundo de Participação dos Estados. 8 propostas foram apresentadas à Casa desde 2011 para resolver esta questão. Esses projetos tramitaram em conjunto, mas, infelizmente, foi-se empurrando o problema com a barriga e hoje estamos tentando dar uma satisfação ao país de afogadilha. Estamos na prorrogação da prorrogação. Para cumprir uma decisão do Supremo, temos apenas 28 dias dos 2 anos que nos foram dados para decidir essa questão. O federalismo brasileiro enfrenta movimentos pendulares que se alternam desde a velha República entre uma grande concentração de recursos e decisões na União, geralmente em governos autoritários, e que não são poucos, são raros os verões democráticos duradouros que nós temos no nosso país, e a tentativa de distensão dos entes federados em tempos de regimes democráticos, como declarou o governador Eduardo Campos em recente encontro com os prefeitos do PSB. A Assembleia Nacional Constituinte de 1988 equilibrou as forças entre União, Estados e municípios, mas dezenas de emendas constitucionais aprovadas desde 1989 promoveram um retrocesso na intenção original dos constituintes de desconcentrar o recurso entre os entes federados. Além disso, houve um engessamento das receitas, comprometidas com aplicações obrigatórias e uma série de desonerações fiscais definidas pela União no meio dos anos, quando os orçamentos estão sendo executados. Além das contribuições, nome dados aos novos impostos criados pela União e não repartidos com estados e municípios. Por isso, quero introduzir no debate do FPE, dessa redistribuição do FPE, uma proposta ao senador relator Walter Pinheiro. Que tal darmos ao artigo 2, parágrafo 1º, a seguinte redação: cada entidade beneficiária receberá valor igual ao que foi distribuído no correspondente decênio do exercício de 2012, corrigido pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ou outro que vier a substituí-lo, e mais a soma das perdas da desoneração fiscal do IPI em 2012. Nós sabemos que a desoneração do IPI causou graves problemas aos estados e aos municípios em todo o país. A segunda proposta é ao parágrafo 2 do mesmo artigo. A combinação de população e do inverso da renda domiciliar per capita, acrescida da proposta do PLS 192 de 2011, da senadora Vanessa Graziotin, em seu parágrafo 4º do artigo 2, que propõe a distribuição às unidades da Federação que abrigue unidades de conservação da natureza ou terras indígenas demarcadas. Acho que é um momento importante para a sociedade brasileira manifestar o seu desejo de preservar para as gerações futuras a natureza do presente. Alguns estados brasileiros, e eu incluo o Amapá entre esses, têm mais de 70% do seu território sob algum tipo de área de preservação. Portanto, é mais do que justo que o Brasil como um todo se manifeste de forma solidária, não com as gerações do presente, mas com as gerações do futuro. A mudança que insere no cálculo a soma das desonerações de IPI repactuaria as perdas que o Estado tiveram no decorrer de 2012 sobre a receita do FPE. A outra mudança que propomos, tendo em vista que o PLS 192 de 2011, da senadora Vanessa Graziotin, foi acatada pelo relator como substitutivo. Então, nós estamos
de buscar uma solução definitiva. Temos a certeza que essas contribuições poderão acelerar a tramitação do substitutivo do senador Walter Pinheiro e sua aprovação em tempo hábil, para que cumpramos a determinação do Supremo Tribunal Federal. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.